Com o passar dos anos, as condições de trabalho melhoraram progressivamente, reduzindo-se a jornada de trabalho e aumentando os salários. Isso ocorreu por dois fatores. Primeiro, por conta dos protestos dos próprios trabalhadores. Eles se organizaram pela primeira vez em sindicatos, realizaram greves e, unidos desse modo, puderam exercer uma maior pressão sobre os empregadores. Mas outro fator, que muitas vezes não é mencionado, é o simples aumento do padrão geral de vida, derivado do aumento progressivo da produtividade. Se produz mais coisas, elas ficam cada vez mais baratas e ficam também cada vez melhores. Então, o país inteiro vai enriquecendo, o mundo inteiro foi enriquecendo nesse período. De início, poucos se beneficiaram, mas depois outros também colheram frutos. De acordo com muitos estudiosos, a Revolução Industrial foi o primeiro período da história humana em que os padrões de vida da população aumentaram de modo constante. Se você for olhar antigas civilizações, por exemplo, como era o modo de vida na Mesopotâmia, ou como era o modo de vida em Israel 2000 anos atrás, ou na Índia há 4000 anos, ou na Europa medieval, você verá que o padrão geral de vida era muito parecido em todos esses lugares. Apesar das condições de clima, de geografia serem muito diferentes, apesar de serem épocas separadas por milhares de anos, as condições econômicas, de modo geral, eram parecidas porque tudo era produzido pela força humana ou pela força animal. As pessoas, de modo geral, trabalhavam no campo, 90%. As cidades eram pequenas. Havia poucas pessoas trabalhando em outras coisas que não fossem diretamente ligadas à agricultura. E, de modo geral, o mundo inteiro era pobre. A humanidade sempre foi pobre. Só nesses últimos 100 anos que se teve, de fato, um aumento perceptível e real nos padrões de vida da população média. Especialmente a partir do final do século XIX, as condições de vida da maior parte da população começaram a se elevar rapidamente. Rapidamente porque, no período anterior, em toda a história, a evolução, se é que havia alguma, era muito lenta. Enquanto que, por exemplo, entre o ano 1900 e 1920 se nota já uma grande diferença. Um fator que demonstra essa evolução é a taxa de mortalidade infantil. Em Londres, na década de 1730, 74,5% das crianças morriam antes dos 5 anos de idade. 3 em cada 4 crianças morriam antes dos 5 anos, isso pouco antes do período da Revolução Industrial. Já nas décadas de 1810 e 1820, quando a industrialização estava ainda no início, esse número já caiu para 31,8%, ainda um número altíssimo para os padrões de hoje, porém uma queda drástica. Por que ocorreu isso? Porque, embora as condições da nossa perspectiva fossem péssimas em 1810 e 1820, já eram muito superiores às condições de 1730. O lado negativo, se pode dizer, é que com essa taxa de mortalidade muito mais baixa, a população aumentou muito em cidades que já eram muito populosas e que cresceram de modo desordenado. Atualmente, após mais de 200 anos desde o início da Revolução Industrial, a taxa de mortalidade infantil na Inglaterra até os 5 anos de idade é de 0,5%. Então, uma queda drástica, resultado principalmente dessa evolução econômica. Um país mais rico pode investir muito mais em medicina. Cada cidadão pode dedicar-se muito mais aos seus filhos. A alimentação é muito melhor, a higiene geral é muito melhor, saneamento básico. Tudo isso contribui para uma mortalidade infantil muito mais baixa. Além dessa alta taxa de mortalidade, outro problema enfrentado pelas crianças da época, como vimos, era que, devido à imensa pobreza, elas começavam a trabalhar muito cedo. Se já era ruim a situação das crianças que tinham famílias, pior ainda era das órfãs ou abandonadas pelos pais, que eram exploradas, forçadas a trabalhar longas horas e recebiam muito pouco. Já no século XIX, a situação começou a mudar. Surgiram algumas organizações de trabalhadores que pediam uma redução de jornada de trabalho das crianças para 10 horas diárias, sendo 8 horas no sábado. Então, uma criança
Trabalhar no máximo 10 horas durante a semana, durante os dias de semana, e 8 horas no sábado já era um progresso que eles tiveram que lutar para obter isso. As primeiras legislações relativas ao trabalho infantil na Inglaterra estabeleciam uma idade mínima de 9 anos para o trabalho. Tiveram lá a ideia de colocar um limite nesse emprego de crianças e determinaram de início que 9 anos era a idade mínima para uma criança trabalhar. Trabalhar 10 horas por dia. Nessa época, muitos consideravam que a infância acabava quando começavam a trabalhar. Só nas classes mais ricas, como essas crianças aqui dessa foto, que havia algum tipo de proteção para o período da infância. Mas ainda assim, em muitos casos, eles eram tratados de modo semelhante aos adultos. No caso, sendo uma família rica, tal como os seus pais, né? Mas não como crianças propriamente. No fim do século XIX e começo do século XX, mais crianças começaram a frequentar escolas. Na Inglaterra, principalmente, que é o país que se industrializou mais rápido, que se desenvolveu mais rápido no século XIX e até o começo do século XX, já na passagem dos séculos, eles começaram a estabelecer escolas públicas. Por volta do ano de 1900, a maior parte das crianças na Inglaterra já frequentava escolas. É claro que as crianças pobres não frequentavam todos os anos que as crianças mais ricas. Porém, por exemplo, a taxa de alfabetização já era alta no começo do século XX na Inglaterra. E com essa mudança, com a colocação das crianças, mesmo de classes trabalhadoras, na escola, mudou-se a percepção que se tinha acerca de quando terminava a infância e quando começava a vida adulta. Antes era quando elas começavam a trabalhar. Depois passou a se ver o término da infância quando acabava o período da escola. Nessa imagem aqui, crianças fumando. Não se tinha também essa ideia de que crianças não podem fumar ou beber. Na Inglaterra se tinha um grande problema de alcoolismo. Geralmente começava na infância. De todo modo, a influência da Revolução Industrial foi muito além dessas pessoas que estavam diretamente relacionadas à produção e consumo, porque a existência desse complexo industrial afetava as nações de modo geral. Por exemplo, as fábricas geralmente não são estabelecidas em qualquer lugar. Eles buscam os locais onde vai ter ali a matéria-prima ou a fonte de energia necessária para a sua produção. Às vezes esse local vai ser uma cidade pequena, que tem ali, por exemplo, naquela época, uma grande fonte de carvão, ou então se fosse uma fábrica de utensílios de porcelana, uma região onde tenha o barro necessário para fabricá-los. E a instalação de uma grande fábrica numa região como essa altera o modo de vida local, altera essas cidades, fazia desenvolver algumas e destruía outras. Quando uma fábrica com 1.000 empregados se estabelece numa cidade pequena, não só esses 1.000 empregados são afetados. Cada um desses empregados tem uma família. Muitas vezes eram homens que eram casados, possuíam filhos. Então, toda a família dele seria afetada por aquele emprego, por aquela renda maior que ele começa a obter. Além disso, uma fábrica que diretamente emprega 1.000 pessoas, indiretamente pode empregar muito mais. Uma fábrica não vai necessariamente escavar o carvão que ela usa para queimar nas suas fornalhas. Ela não vai necessariamente extrair a matéria-prima que utiliza na fabricação dos seus produtos. Outras pessoas de outras empresas, outras atividades irão buscar essas matérias-primas, irão buscar esse combustível. Então, a instalação de uma fábrica ali gera emprego em todas essas outras áreas. Além disso, uma vez que a produção ocorreu, ela não passa diretamente da indústria para o comprador final. Ela tem que ser transportada. Naquele período era o transporte marítimo, assim como é hoje, a maior parte do transporte é feito pelo mar, mas também o transporte em terra por ferrovias. Tudo isso vai gerando oportunidades de emprego. Também a venda, a distribuição dessa produção nas pequenas regiões locais. No século XIX, boa parte dos produtos que eram consumidos no Brasil, produtos industrializados, vinham da Inglaterra. Então, você comprar um vaso inglês aqui no Brasil significava que não só aquelas pessoas que tinham fabricado estavam envolvidas, mas também
aqueles que buscaram a matéria-prima, os que obtiveram o combustível, aqueles que transportaram, aqueles que venderam, todos esses são afetados por esse processo da produção industrial. O resultado disso é que aquela divisão tradicional, histórica, em que 90% da população vivia no campo, trabalhava na agricultura, deixou de ser o caso. Surgiram muitas profissões diferentes e essas profissões passaram a empregar cada vez mais pessoas. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o país que mais produz bens agrícolas, apenas 1% da sua população vive no campo e trabalha diretamente na produção de alimentos. Só que esse 1% produz hoje muito mais do que os 90% de 200 anos atrás. Como antes as pessoas viviam no campo, a ampla maioria das pessoas, de início, essas primeiras fábricas empregavam pessoas derivadas do campo. Em muitos casos, elas se deslocavam todos os dias para ir trabalhar e voltavam para suas casas nas fazendas. Depois, com o crescimento das cidades, as oportunidades de emprego, elas tenderam a se mudar para cidades. E isso ocasionou um êxodo rural, o primeiro nessa escala em toda a história humana, e algo que se verifica ainda hoje. Muitos consideravam conveniente se mudar para perto do trabalho, então eles levavam suas famílias para a cidade. Uma vez na cidade, essas famílias necessitam de ter suas necessidades supridas. Elas vão ter que comer, vão ter que se vestir, vão precisar de utensílios domésticos, vão precisar de escola para os filhos, remédios. Elas estão recebendo dinheiro da indústria e estão gastando dinheiro em todas essas atividades. E cada uma delas gera empregos também. Então surge pela primeira vez, de modo amplo, um setor de serviços. Antes, quase todo mundo trabalhava na agricultura, depois começam a trabalhar na indústria e a indústria, por gerar um crescimento das cidades, gera um grande crescimento do setor de serviços. Hoje, esse setor é o que mais emprega mais que a agricultura e mais que a indústria. Então, essas necessidades dessas famílias novas geram novas possibilidades de negócios, que faz com que mais pessoas se mudem para a cidade para suprir a necessidade dessas pessoas. Então, é um ciclo que gera um maior crescimento das cidades. Esses processos ocasionaram o maior crescimento das cidades em toda a história humana, nos séculos XIX e XX. Como eu já mencionei antes, no período da Antiguidade, algumas poucas cidades alcançaram 1 milhão de habitantes, mas nenhuma passou muito disso. Mas nos últimos 200 anos, várias cidades superaram esse tamanho e superaram em muitas vezes. Aqui a cidade de Roma, que por muito tempo foi vista como a maior da história. Outras se aproximaram dela, mas existia um limite máximo para o tamanho que uma cidade podia alcançar. Esse limite era determinado pela produtividade agrícola e pela possibilidade de transportar os produtos até essa cidade, que as pessoas que vivem ali, elas não produzem seu próprio alimento, então necessitam da produção do campo e do modo como era feito antes a produção e o transporte, o modo ineficiente se comparado ao de hoje, impossibilitava uma cidade com muitos milhões de habitantes. No período medieval e no período anterior à Revolução Industrial, as cidades eram menores do que em certas épocas da história. O mundo medieval era menos urbanizado do que o mundo antigo, o mundo clássico. Na Europa, as maiores capitais, como Paris e Londres, eram relativamente pequenas, se comparadas ao que são hoje. Ou até as cidades do mundo grego, do mundo romano, como Cartago, Atenas, que tinham 500 mil habitantes. Então, o crescimento da população sempre foi muito longo e sempre teve um limite para o tamanho que uma cidade podia ter, cerca de 1 milhão de pessoas. Mas, em um século, do ano 1800 até 1900, a cidade de Londres passou de 1 milhão de habitantes para 6 milhões, a primeira cidade no mundo a alcançar esses números. Em apenas 100 anos, ela multiplicou por 6 a sua população, 6 vezes maior do que Roma. Um dos fatores que explicam esse crescimento das cidades é a imigração do campo, o êxodo rural. Porém, não só isso, já que mesmo no campo não existiam tantas pessoas assim. O principal fator foi de fato o crescimento populacional. As taxas de natalidade no período da Revolução Industrial não se modificaram em relação ao que eram no período pré-industrial.
Porém, como vimos, a mortalidade infantil, em poucos anos após o surgimento da indústria, caiu ali de 75% para 31%. Então, as pessoas tinham a mesma quantidade de filhos que sempre tiveram, muitos, porém agora muitos sobreviviam e enchiam as cidades. Não só a população das cidades aumentou, mas a população do mundo inteiro aumentou drasticamente após o surgimento das indústrias, após o emprego do motor, a Revolução Industrial. Aqui um gráfico que mostra o crescimento populacional ao longo da história, começando ali no ano 1. Na época de Cristo, a população do mundo era de aproximadamente 200 milhões. A população do Império Romano era de cerca de 50 milhões, um quarto da população da Terra. E demorou até 1804, se estima, para a população do mundo chegar ao primeiro bilhão. Porém, uma vez que chegou a esse primeiro bilhão, o tempo que levou para dobrar foi apenas algumas décadas. E hoje, 200 anos depois, a população do mundo já ultrapassa os 7 bilhões. Como é possível notar, após o ano 1800, com a industrialização, a população do mundo dispara. Atualmente, pouco mais de 200 anos após a invenção das primeiras máquinas a vapor, a população do mundo se aproxima dos 8 bilhões de habitantes. A população das maiores cidades supera os 20 milhões de habitantes. Cidades como Tóquio, São Paulo, a cidade do México ultrapassam os 20 milhões. Um dos principais fatores que limitavam o crescimento populacional era a produção de alimentos. Pessoas têm que comer, se você não produz o suficiente, você não pode ter uma população muito grande. Mas isso aí mudou com a industrialização. Porque a Revolução Industrial não afeta apenas a produção de bens advindos de fábricas, mas também a produção agrícola. Aqui, por exemplo, uma antiga máquina agrícola, puxada ainda por cavalos, porém já mais avançada do que se tinha nos períodos anteriores. Máquinas como essa aqui, tratores, arados mecânicos e também os insumos produzidos pela indústria aumentaram drasticamente a produtividade, permitindo que menos pessoas produzissem muito mais do que antes, e também utilizando relativamente menos terras. Novas técnicas foram desenvolvidas e pela primeira vez foram utilizadas máquinas para o cultivo e escoamento da produção agrícola. Em outros períodos da história, o trabalho agrícola sempre foi o mais atrasado de todos. Em países que faziam uso de escravos, como o Brasil, os Estados Unidos, a maior parte dos escravos eram empregados na agricultura. Então era um processo muito tradicional e muito pouco desenvolvido, ele evoluía muito pouco. Só nos últimos 200 anos que houve uma grande mudança, o emprego de máquinas, o emprego de insumos, também o emprego das ciências biológicas, a seleção mais acurada das melhores plantas, dos animais mais produtivos, que gera esse grande aumento na capacidade de produção agrícola. Então, esse rápido aumento da produção de alimentos foi um dos fatores responsáveis pela explosão demográfica que se viu nos últimos 200 anos. Aqui um gráfico mostrando em que ano aproximadamente a população do mundo atingiu cada bilhão. O mundo atingiu 2 bilhões de habitantes em 1930, 3 bilhões em 1960, 4 bilhões em 75, 5 bilhões em 87. Se estima que o mundo vai chegar em 9 ou 10 bilhões de pessoas por volta da década de 2050. Atualmente, e se prevê para o futuro, as taxas de mortalidade infantil são muito baixas. A expectativa de vida é muito mais alta. Em muitos países ultrapassa os 80 anos de idade. Então, por que que a população do mundo só vai crescer até 9 ou 10 bilhões de habitantes e depois vai estagnar? E se estima, inclusive, que ela vai começar a cair a partir de então. Porque a taxa de natalidade hoje é muito menor do que foi em toda a história. O comum era que cada mulher tivesse 5, 6, 7 filhos. Hoje, em muitos países, é menos de 2 filhos por mulher. 2 filhos por mulher é a taxa de reposição, ou seja, a quantidade de nascimentos necessários para manter a população estável, nem crescendo nem diminuindo. Então, em países como o Japão, que tem ali uma média de 1 filho por mulher,
A tendência é a população ir diminuindo conforme os idosos forem morrendo. Esses países vão ter cada vez mais idosos e cada vez menos crianças. E de fato não se sabe como o mundo irá se comportar, como a sociedade humana irá se comportar diante dessa situação, porque a população sempre esteve num leve crescimento. Nos últimos 200 anos, um grande crescimento, porém, esse lento decréscimo populacional que se espera é algo que a humanidade nunca experimentou. Outro fator que explica o rápido crescimento demográfico foi o desenvolvimento da medicina. Como foi mencionado antes, uma maior produção industrial, maior produção agrícola, maior geração de bens, de riqueza de modo geral, permite que mais pessoas se dediquem a outras atividades não diretamente ligadas à mera subsistência. Então, ciências como a medicina podem se desenvolver, a engenharia pode se desenvolver, a física, e essas ciências, essas descobertas, as técnicas, trazem vantagens diversas. A medicina, por exemplo, reduz a mortalidade infantil e aumenta a expectativa de vida. Várias doenças que hoje são consideradas banais, facilmente tratáveis, eram mortais há pouco tempo atrás. Para citar um exemplo, 100 anos atrás, uma das principais doenças que afligiam as pessoas era a varíola, uma doença que causava vários ferimentos na pele e no corpo e matava muitas pessoas, uma alta taxa de mortalidade. Às vezes deixava sequelas, deixava a pessoa cega. A varíola foi completamente eliminada após a descoberta e aplicação da vacina. A primeira vacina do mundo, vacina contra a varíola, aplicou-se num número suficiente de pessoas que basicamente extinguiu essa doença. Hoje ela só existe em laboratórios. Então, desenvolvimentos dessa natureza permitiram que as pessoas vivessem mais e vivessem melhor, o que acaba gerando uma população maior ao longo do tempo. Mas é preciso notar que essas melhorias nem sempre ocorreram de maneira linear. O desenvolvimento humano, o desenvolvimento econômico e de qualidade de vida não ocorreu sempre progredindo do pior para o melhor. Muitos consideram que, nas primeiras décadas da Revolução Industrial, as condições de muitos trabalhadores pioraram em relação ao que elas eram antes. Por exemplo, um trabalhador que vivia no campo, trabalhava muito, mas tinha ali o seu sustento, podia ter até um pouco de orgulho do seu trabalho, indo trabalhar nas cidades grandes da Inglaterra, da Alemanha, dos Estados Unidos. No final do século XIX, podia encontrar ali condições de vida muito piores do que ele tinha antes. No campo, as famílias tinham casas. Nas grandes cidades, do período inicial da Revolução Industrial, muitas pessoas viviam dividindo casas ou dividindo quartos. Aqui nessa foto, por exemplo, mostra vários homens que dividem um quarto, vários trabalhadores. Só tinham dinheiro para pagar uma cama ali. A alimentação se torna pior, as condições de saúde nas cidades eram piores do que no campo em alguns aspectos. O ar era pior, a água era mais contaminada. Então, de início, em muitos casos, as condições pioraram e depois começaram gradualmente a melhorar, tanto pela ação desses trabalhadores, lutando por seus direitos, quanto pela simples evolução econômica, o aumento geral da riqueza. A vida na cidade possibilitou maior acesso a produtos, serviços e informação, o que ocasionou profundas mudanças na sociedade. Quando 90% das pessoas viviam no campo, o mundo que elas conheciam era muito mais limitado. Um aldeão que vivesse na França não conheceria ou não saberia muito sobre um aldeão que vive na Itália, embora esses países estejam muito próximos. Porém, pessoas que vivem na cidade têm acesso a jornais, acesso a livros, depois o acesso ao rádio, à televisão, à internet, meios de comunicação que permitem que a informação circule muito mais rápido. E também essa proximidade das pessoas fizeram-nas notar que elas possuíam interesses em comum. Então, por exemplo, empregados da indústria têxtil podiam se unir e lutar pelos seus direitos. Eles viam que existiam ali milhares de pessoas que estavam na mesma condição que eles,
tinham o mesmo emprego, então eles podiam se unir para lutar pelos seus interesses comuns. Também, como surgiram nas cidades jornais, surgiu a imprensa, vários jornalistas começaram a denunciar certas condições de trabalho. Essa foto aqui, por exemplo, foi de um jornalista que se tornou famoso ao fotografar crianças em condições insalubres e trabalhando, crianças muito pequenas. Ele pegou essas fotos e divulgou. Então, as pessoas mais ricas que não viam essas coisas ou que às vezes preferiam não ver, abriram seus jornais e viram ali crianças de 8 anos, 9 anos de idade trabalhando em fábricas por sujas, cheias de carvão, por limpar chaminés. Então, devido a essa pressão popular, devido à mudança de ânimos, começaram a passar leis que protegiam os trabalhadores, protegiam as crianças. O trabalho infantil, por exemplo, foi eliminado em alguns países já no começo do século XX. Após o período inicial da Revolução Industrial, em que as jornadas de trabalho eram extremamente longas, em que não se tinha folgas, não se tinha direitos trabalhistas, as jornadas de trabalho começaram progressivamente a diminuir, assim como os salários começaram progressivamente também a aumentar. Essa gravura aqui mostra um dos tipos de trabalho mais difíceis que era realizado no período inicial da Revolução Industrial. Aqui mostra uma mulher puxando um carro cheio de carvão e seus filhos pequenos ajudando a empurrar. Mulheres realizavam esse trabalho porque era um trabalho que pagava menos, então os homens iam buscar outros tipos de trabalho um pouco menos degradantes. E aqui ela tinha que entrar nos túneis para encher esses carrinhos de carvão e voltar arrastando. É um trabalho quase animalesco, insalubre. Isso aí tendeu a diminuir com o tempo e hoje é muito raro se ver algo assim. Nos países mais desenvolvidos já não existe algo semelhante a isso. O gigantesco aumento de produtividade desencadeado pela Revolução Industrial implicou no aumento geral da riqueza, possibilitando que mesmo aqueles empregados na indústria usufruíssem dos produtos que fabricavam. Nessa GIF aqui, mostra a famosa linha de montagem da Ford. O automóvel, o carro, surgiu no final do século XIX. Para muitos, o primeiro carro é criado por Benz. Era pouco mais do que uma carroça motorizada, nos anos 1800. Andava mais devagar do que uma carruagem puxada por cavalos. E esses primeiros carros eram todos feitos individualmente. Eram feitos de maneira artesanal, de modo que só os ricos podiam possuí-los. O empresário americano Henry Ford tem a ideia de criar uma linha de montagem em que os carros são feitos não individualmente por cada mecânico ali, porém cada mecânico irá fazer uma parte do carro, irá se responsabilizar pela fabricação de uma peça ou uma etapa de sua produção. Ele organizou na forma de uma linha de montagem que os carros iam andando ali sobre trilhos. Cada etapa dele ia sendo realizada por um empregado especializado. Muitas pessoas olham para isso e criticam. Em muitos livros de sociologia, vê essa linha de montagem como algo que alienava o trabalhador. Mas é preciso verificar também os pontos positivos disso. Os carros de Henry Ford eram produzidos em muito menos tempo, com muito menos recursos, então ele produzia mais carros e esses carros eram mais baratos do que os outros. Com isso, ele podia pagar melhores salários para os seus funcionários, até para manter na sua fábrica os melhores funcionários que iriam ter uma produtividade maior. Uma coisa que pouca gente sabe é que esses empregados da Ford que trabalhavam nas linhas de montagem fazendo o carro, às vezes trabalhando apenas em uma peça do carro, em muitos casos já tinham dinheiro suficiente para ter um carro desses aqui da Ford. Esses carros mostrados aqui na imagem são exemplos do famoso modelo T, que é o primeiro carro produzido em massa, produzido em grande quantidade, com uma grande velocidade e por um preço, para a época, muito menor do que os carros produzidos nos moldes antigos. Então, não só as pessoas ricas estavam se beneficiando, mas os próprios trabalhadores que faziam esses objetos, após algum tempo, já se tornaram capazes de desfrutar deles, adquirir o fruto do seu trabalho. Com isso, no século XX,
Nos Estados Unidos, na Europa, surge pela primeira vez na história humana a chamada classe média. Sempre o que se teve foram pessoas ricas e pessoas pobres, em todos os lugares do mundo, em todas as épocas, praticamente. Porém, esses empregos mais especializados, essas atividades que demandavam certa perícia, geralmente ligadas à indústria ou ligadas aos setores de serviço, que surgiram, em muitos casos, para atender às necessidades da indústria ou dos funcionários das indústrias, gerou uma classe que não tinha dinheiro para esbanjar, mas também não vivia na miséria, uma classe que já podia ter sua casa, podia ter seu carro, podia ter eletrodomésticos. Nos países mais prósperos, a classe trabalhadora eventualmente alcançou um padrão de vida muito superior ao desfrutado em toda a história humana. Aqui, por exemplo, uma família dos anos 50 nos Estados Unidos assistindo televisão. Uma família como essa, que não era rica para os padrões da época, era uma família de classe média, já naquele tempo desfrutava de uma qualidade de vida muito superior à de todos os seus ancestrais. Um faraó do Egito Antigo não teria tratamento médico tão bom quanto o de uma pessoa de classe média dos anos 50 nos Estados Unidos. O imperador de Roma não viajaria com o mesmo conforto que essas pessoas aqui, que já podiam viajar de avião, ou mesmo de carro, de ônibus. Muito melhor do que, por exemplo, Marco Aurélio viajando em carruagens e levando semanas para chegar na Alemanha ou na França, indo da Itália. As pessoas, por vezes, têm uma visão muito curta, elas só olham o período atual e não enxergam toda a montanha histórica que está abaixo disso. Mas o fato é que, comparado com toda a humanidade que veio antes de nós hoje vivemos no luxo. São poucas pessoas, relativamente, que vivem em condições que historicamente seriam consideradas ruins. Então, essa foi a aula sobre a Revolução Industrial e suas consequências sociológicas. Fazendo uma recapitulação, a Revolução Industrial começa no final do século XVIII, final dos anos 1700, na Inglaterra. A Revolução Industrial é desencadeada pela invenção do motor a vapor, de início movido a carvão, depois, em outras épocas, os motores serão movidos por petróleo, depois eletricidade. Porém, o princípio geral é o mesmo: usar uma máquina capaz de gerar movimento, que pode então ser empregado como uma força produtiva. Foi a primeira vez em que a capacidade de produção não esteve diretamente atrelada e, portanto, limitada à capacidade humana, à força física humana. E o uso dessas máquinas, o emprego dessa força na produção, ocasionou um imenso aumento na capacidade de criação de produtos. Essa maior eficiência, maior velocidade na produção ocasionou um maior enriquecimento. Ao longo de toda a história, a riqueza geral do mundo era quase idêntica com o passar dos séculos. Ela crescia muito lentamente, assim como a população crescia muito lentamente. Porém, nos últimos 200 anos, após o emprego das máquinas, após a Revolução Industrial, a produção aumentou drasticamente. Produção não apenas de bens da indústria, mas também a produção agrícola, produção de minérios. E isso gerou um grande crescimento populacional, uma explosão demográfica. A população do mundo alcançou 1 bilhão de pessoas apenas no ano 1800 ou 1804. Porém, de 1800 até hoje, alcançou já 7 bilhões, se aproxima de 8 bilhões. Então, cresceu num ritmo muito mais rápido do que em qualquer outra época. Embora a riqueza tenha crescido com o desenvolvimento da indústria, com as novas técnicas, essa riqueza não necessariamente foi partilhada por todos. De fato, as condições de trabalho, as condições de vida, em certos períodos da Revolução Industrial, pioraram em relação a períodos anteriores, principalmente nas grandes cidades. Mas essa piora foi momentânea, porque, de maneira geral, a condição de vida, o padrão de vida humano, se elevou drasticamente em consequência dessa maior produtividade. Hoje, mesmo pessoas que são consideradas pobres, no passado seriam consideradas abastadas. Por exemplo, a fome hoje não é um grande problema na maioria dos países do mundo. Mesmo o Brasil, que não é um país tão desenvolvido, já não tem tanto problema com a fome como tinha há poucas décadas atrás.
Na verdade, a obesidade hoje é um problema maior do que a fome, exceto nos países mais pobres, países da África, por exemplo. Nos países mais prósperos e depois até nos países intermediários, a classe trabalhadora alcançou um padrão de vida muito superior ao de todos os seus ancestrais, uma saúde muito melhor, uma alimentação muito melhor, tempo de trabalho menor, facilidade em viajar muito maior, uma infância mais longa, uma vida mais longa, uma velhice mais agradável. Tudo isso em consequência da maior produtividade, da maior geração de riqueza derivada da Revolução Industrial. Então, eu encerro por aqui essa aula e agradeço a atenção. Muito obrigado.